nossa convidada desta semana do blog é Renata Sanches, diretora de operação da Propeg, agência baiana estabelecida há mais de 2 décadas em Brasília. Mas antes de chegar na Propeg, a nossa querida Renata teve uma passagem, o início foi na Rato Propaganda, né, Renata? Eu e a grande maioria dos publicitários em Brasília, né? Passamos pela Rato ou pela MPM, grandes agências naquela época. E foi um prazer enorme trabalhar com o Ratão, trabalhar com Silvana Ferreira, uma profissional também super querida no nosso mercado, que foi minha mestre naquela época. E de lá eu passei pela DIM, passei pela Salles, com a Mônica Rebelo, também uma profissional muito querida e que me ensinou muito. E fui passando por outras agências até chegar na Propeg, inclusive, trabalhei na época do Baeta, atendi o GDF, depois voltei para a Salles, tive um bate-volta, e aí depois fui passando como atendimento, executiva, diretora de conta, e passei pela Artiplan, e fui chegar na Propeg para atender a Secom. Por lá eu fiquei 4 anos, tive uma passagem rápida pelo SBT, na tentativa de me tornar uma executiva de comercial, que na verdade não era meu perfil, quando eu fui convidada para assumir a diretoria de operações da Propeg. Perfeito. Então, vamos falar sobre essa diretoria de operações. Você teve uma passagem pela Propeg, saiu, foi ao SBT e voltou para assumir a direção de operação, que, na minha opinião, é um cargo de prestígio. E as agências, geralmente, que têm suas filiais aqui, trazem profissionais do mercado onde ela é estabelecida, onde ela nasceu, onde é a origem. Então, Renata, como foi essa sua chegada com uma nova função como diretora de operações da Propeg Brasília? Eu completei agora em março, o 2º ano nessa função. O prestígio pelos profissionais de Brasília, apesar da origem baiana da Propeg, é uma característica. Sim. A Propeg sempre teve, em melhores momentos, em piores momentos, uma estrutura completa, que é uma característica forte, assim, de respeito. E na época que eles precisaram desse profissional, eles buscaram mesmo aqui no mercado. Eu tinha uma história de anos anteriores atendendo a um cliente importante, que era a Secom, e tinha construído um laço com toda a equipe de Salvador e com todo o corpo, né, executivo da Propeg. Perfeito. E chegaram no meu nome, me fizeram o convite, eu fiquei muito feliz e estou muito, muito feliz durante esses anos que eu já estou executando essa tarefa e espero continuar ainda por muito tempo. Perfeito. Então, a tua chegada na Propeg como diretora de operações, foi necessário algumas mudanças, houve a necessidade de algumas adaptações? Eu cheguei num ano em que a Propeg estava crescendo muito. No ano que eu cheguei, a gente estava na iminência de ganhar novas contas, estava disputando grandes concorrências. Então, a gente estava se movimentando muito. A gente já tinha os clientes grandes, a gente já atendia Secom, a gente já atendia Ministério da Saúde e a gente já atendia o Ministério das Cidades. E logo na sequência, a gente começou a atender o Governo do Distrito Federal e começou a atender a conta dos Correios. Então, nesses 2 anos, muita coisa aconteceu. Foram 2 anos muito movimentados. Então, assim, esse ano agora é um ano um pouquinho mais calmo, a gente vai ter um 2º semestre completamente diferente por conta das eleições, então a gente está respirando um pouco mais, mas o ano passado, por exemplo, foi um ano muito novo para a gente. Ano retrasado foi um ano de grandes conquistas e ano passado foi um ano de realizar essas grandes conquistas. Que beleza. Você me respondendo isso e me relacionando os clientes, que são clientes importantíssimos do mercado, todas as agências gostariam de ter 1 ou 2 deles em sua carteira de clientes. Agora, vamos voltar à Propeg. Hoje, nós temos quantos funcionários lá na Propeg, trabalhando profissionais? Eu tenho 100 funcionários. 100 funcionários, 100 empregos 100 diretos. Diretos. Duplas de criação, quantas? Relata um pouquinho. Eu tenho, um departamento de criação tem 25 pessoas só na criação. Eu tenho financeiro completo, a estrutura do operacional financeiro todas as agências hoje, especialmente as que atendem governo, é muito grande, porque a gente tem um trabalho operacional mesmo muito grande, de faturamento, de checking. Ainda que eu tenha um vínculo com
Propeg em Salvador, da parte de contas a pagar, contas a receber. A gente tem um operacional muito grande aqui, então é uma estrutura pesada. Eu tenho mídia, o meu departamento de mídia é muito completo, muito amplo. A gente tem que se desdobrar em mídia regionalizada, que é uma demanda grande das campanhas de governo, que a gente tem uma expertise enorme em fazer bem feito. Campanha para o país inteiro, campanha para cidades do interior, não é só a campanha NET, é uma exigência e a gente consegue cumprir. Então, isso me demanda também muita equipe. Eu tenho um atendimento super qualificado, que é uma outra exigência nossa, uma característica da Propeg, que a gente tem interlocução de muita qualidade, que contribui muito com o trabalho do cliente, para fazer um trabalho contributivo. Eu tenho um planejamento muito rico. Então, assim, acaba que a demanda pela mão de obra é muito grande. E aí a gente não pode fazer um trabalho mais ou menos para quem tem os clientes com a característica que eu tenho. Mais ou menos é meio complicado. Então, passou por aqui o Sérgio Faria, do Ministério da Saúde, que nos deu uma bela entrevista e que disse lá é pão, queijo. Tem que ser a coisa exatamente, perfeita, um cliente super querido correta. que nos dá a oportunidade de fazer trabalhos maravilhosos. Eu acho que é toda essa relação que a gente tem. O Ministério da Saúde hoje é um cliente maravilhoso de atender, porque a gente é muito cobrado, é muito demandado, as demandas não são fáceis, mas a gente tem a oportunidade de fazer trabalhos lindos. A gente fez recentemente uma campanha para a AIDS, agora no Carnaval, que foi um prazer enorme, é uma das que meus filhos curtiram comigo, que vibraram, que assim, acompanhava no dia a dia. A gente tinha expectativa de lançar um clipe no Fantástico e eles estavam ali quase que rezando como um gol. E essa oportunidade, poucos clientes, às vezes, nos dão essa oportunidade. E o Ministério da Saúde é um parceiraço nesse sentido, assim, me deixa muito feliz. Nós, aqui no momento da gravação com o Sérgio, ficamos sabendo, ele não pôde relatar o que era, porque era um acordo com a emissora de televisão, mas eu assisti o final do Fantástico e achei um belo trabalho, um trabalho sensacional. Por falar em trabalho sensacional, durante esses anos todos de profissão, puxar um pouco pela tua memória, me relata um ou dois trabalhos, dois jobs que te marcaram assim, que te deixaram feliz, que você pulou de alegria, gostou. Eu vou ter que relatar esse, porque esse me deixou, é o mais recente, é o filho do momento, eu estou muito feliz com ele, porque é aquele que a gente vende no briefing, a gente vende na hora da apresentação, isso era um sonho, que seria maravilhoso que sair. Aí começa, nossa, foi aprovado, nossa, vai dar para fazer, nossa, e a coisa foi crescendo, porque quando a gente viu ele como realidade, realmente foi uma satisfação enorme. E eu me senti muito parte desse projeto, ainda que eu não seja criativa, assim, cada detalhezinho que eu pude contribuir, eu fiquei muito, muito feliz. É um filho especial, então esse eu vou citar. E um outro trabalho, e eu vou te dizer que ele nem é criativamente o mais importante, mas ele é muito importante na minha carreira, que eu já fiz 2 ou 3 vezes, eu posso dizer, campanhas regionalizadas da SECOM. Não sei se isso te diz alguma coisa, mas são campanhas muito pesadas do ponto de vista de trabalho. São campanhas que a gente faz 70 filmes ao mesmo tempo, divididos em 3 agências diferentes, com 4 ou 5 filmes, às vezes, por estado, liberando simultaneamente. Assim, é uma verdadeira operação de guerra, que é feita com trabalho em equipe, tanto dentro das agências quanto com o cliente, que enquanto você está vivendo aquela loucura, assim, a gente não acredita que a gente está vivendo aquilo. E quando termina, você olha e fala, meu Deus, como é que a gente deu conta de tudo isso? Então, assim, é uma experiência que só quem vive consegue acreditar que a gente conseguiu terminar e entregar. Que no final, a gente, quando vai fazer a próxima, a gente fala, não é que até que ficou bom? Renata, o que você acabou de relatar foi bom, porque o internauta, o telespectador, o leitor de jornais ou revista, o ouvinte de emissora de rádio, não imaginam como acontece, o que ocorre, o make-off desses trabalhos todos, o trabalho que isso dá, né? A preocupação, a responsabilidade, deslocamentos de equipes. Né? E por falar em equipes, há intercâmbio, Propeg Bahia, Propeg São Paulo, os criativos daqui trocam informações, ajudam um ao outro, criam um anúncio para lá.
São Paulo cria um anúncio para cá? Porque é toda uma empresa. Na nossa rotina, no nosso dia a dia, não é uma prática. Sim. A equipe de Brasília atende os clientes de Brasília, a Propeg em Salvador responde pela Propeg também do Ceará, tem uma estrutura no Ceará, mas a responsabilidade é da Propeg de Salvador, e de São Paulo também tem uma estrutura criativa, mas a responsabilidade é também na Propeg Salvador, como se a Propeg Salvador é a matriz e responde por essas outras duas unidades. E a Propeg Brasília não, ela tem independência, tem seus diretores de criação. Certo. Mas a nossa vice-presidente de criação é responsável por todas as unidades. Então tem sim uma ligação. Ela é a pessoa que vem, que faz semanalmente uma visita, que coordena todos os diretores de criação de todas as unidades. E evidentemente às vezes acontece a gente tem job em nuvem, que são grandes jobs importantes que a gente coloca na rede para todos os diretores de criação e todas as unidades poderem criar, para todo mundo trocar informações. Quando a gente consegue, na loucura do nosso dia a dia, a gente faz isso. Não é sempre, mas a gente tem essa oportunidade. E eu tenho um relacionamento excelente com a matriz. O nosso planejamento é um outro departamento que também atende todas as unidades, que é eu tenho uma unidade aqui, mas a diretora fica em Salvador e também vem sempre para cá. Que bom. Eu me relaciono bem com a Propeg desde a época do Rodrigo Sá Menezes. Uhum. Eu participei dos 15 anos da Propeg, isso já faz quase 3 décadas, onde eu fui convidado a participar da festa dos 15 anos da Propeg. Depois eu fiz parte do prêmio Propeg de Criatividade, eu fui júri por 5 ou 6 anos do prêmio Propeg de Criatividade. Legal. Então eu não tenho razão nenhuma, eu nunca terei razão nenhuma de não gostar desta agência que eu admiro muito. E agora mudou. Propeg menos do mesmo. O que é isso? Foi um movimento interno, um plano de incentivo. Quando a gente chegou para trabalhar no primeiro dia do ano, todas as unidades estavam simultaneamente cobertas de papéis rasgados e amassados, e com aquela sensação, aquilo que você faz e joga fora, que depois foram doados, é importante que seja dito. Todos, e a gente andava naquele monte de papel assim, espalhado pelo chão, e várias latinhas de lixo com essa coisa assim. Se as ideias já foram feitas, se elas já foram pensadas, sabe aquela coisa que você pensa, jogou, não, isso já aconteceu, elas não servem. Esse era o incentivo, esse era o desafio. Então, assim, ela pode até ser bacana, mas se ela já foi feita, a gente precisa de uma nova. A gente é muito desafiado a trabalhar com temas e campanhas que já foram feitas, especialmente até em Brasília, muitas vezes, temas assim, dengue, AIDS, assim, a gente está frequentemente tratando dos mesmos temas. A gente precisa inovar, a gente precisa ser desafiado a fazer o novo. E é um pouco nessa inspiração que a gente está desafiando os nossos criativos, e não é só o criativo. Eu falo muito na agência, um projeto como esse do Lembra de Mim, que a gente fez para o Ministério da Saúde, envolve toda a área da agência, desde o meu departamento financeiro, quando eu tenho que negociar um cachê, uma celebridade, o meu departamento de mídia, que tem que estar sabendo do time da emissora. Todas as áreas da agência estão envolvidas num projeto como esse. E estão envolvidas no menos do mesmo. É um projeto que é da agência, é um incentivo para um comportamento, um posicionamento de mercado. E é assim que a gente está se posicionando hoje. Além dessa gama de profissionais que você nos relata, pessoal da criação, planejamento, mídia, financeiro, existe um outro grupo de profissionais na qual a sua agência Propeg, você e outros profissionais se relacionam, que são os núcleos de mídia, que, salvo engano, é o núcleo de mídia da SECOM, da Presidência da República, porque vocês atendem a conta da SECOM. Correios e Telégrafos tem outro núcleo de mídia. E o Ministério da Saúde também tem um núcleo de mídia. Está tudo bem? Que tal esse relacionamento? Legal? É legal, é muito importante, é útil, é produtivo, mas como tudo, eu acho que é um eterno processo de amadurecimento. E ajuste fino, funções, o que realmente o núcleo faz, o que realmente é a função do núcleo, até onde vai a função do núcleo. A gente está sempre aprimorando, sempre melhorando, e esse processo não vai parar. Então, ainda que já tenha melhorado muito, eu acho que ainda precisa melhorar um pouquinho. Mas me veio uma curiosidade, eu abro um parêntese, inclusive, para fugir um pouquinho dessa pauta
Como é que fica a mãe, Renata? Eu me divido bem. Vou te dizer que eu me divido bem. Eu tenho 4 filhos, homens. Olha. Eu tenho um de 16, eu tenho um de 14 e tenho 2 de 13. Então, a demanda é... Eu tenho o privilégio da tecnologia. A gente tem um grupo de WhatsApp da família, a gente passa o dia inteiro se comunicando, as demandas vêm e vão e acontecem com muita agilidade. Os meninos são acostumados, a mãe deles sempre trabalhou. Eu não tenho culpa. Não tenho aquela culpa, sou uma mãe que deixa meus filhos. Me relaciono muito bem com isso, para te falar a verdade. E eu acho que eles são felizes de ver que eles têm uma mãe realizada com o que faz. Eles adoram. Eles vibram junto comigo, eles acompanham os meus comerciais, eles acompanham os resultados. Eles, obviamente, já falam em ser publicitários. Eu falo, não, pelo amor de Deus, não. Então, eu acho que o conjunto da obra, claro, com alguns sofrimentos, com algumas ausências, com algumas noites mal dormidas, mas assim, no final eu acho que acaba o resultado sendo bastante positivo. Quer dizer que está dando para conciliar, né? Sempre está dando, sempre dá dando para conciliar. Isso é realmente a outra capacidade que tem que ter a mãe publicitária ao administrar os filhos, a família, e isso é muito importante. E para encerrar, Renata, eu gostaria de tocar um assunto que refere-se à entidade classe. Uhum. Nós temos aqui um sindicato das agências de propaganda. Sei da sua atuação de uma mulher vibrante. Eu participei de uma reunião no Sindicato da Indústria Gráfica, convidei você. Eu estava fazendo um trabalho de aproximação do mercado com o sindicato gráfico. Você teve algumas manifestações importantes. Eu achei legal isso, né? Colocações politicamente corretas. E o Sindicato das Agências de Propaganda está passando por um processo de eleição. Já por 2 vezes foi tentado fazer a eleição, formando chapas, e ainda não foi construída nenhuma chapa. Eu tenho a minha opinião com relação a isso, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, o seu aconselhamento. O que é que você acha? Eu vou te falar, se eu pudesse, se eu não fosse talvez mãe de 4 filhos e mais os meus 100 outros filhinhos, eu juro para você que eu tenho muito interesse de participar de tudo isso. Eu cheguei a conversar com o Rodrigo, a gente chegou a pensar em formar uma chapa ainda na primeira chamada. E a dificuldade, no meu caso, no caso da Propeg, a Propeg tem todo o interesse, o Marcos, que é nosso vice-presidente de operações também financeiro, tem todo o interesse em ter maior representatividade junto às instituições. A gente se ressente muito porque acha que a nossa classe é muito mal representada. Em linhas gerais, assim, a gente tem muito pouca representatividade e a gente fala muito sobre isso porque a gente gostaria de entrar mais em vários aspectos que a gente não tem muito como, e a gente tem que fazer isso. Não adianta esperar que ninguém faça por nós. Então, a gente tem consciência dessa necessidade. Por outro lado, a gente também tem dificuldade. A gente tem dificuldade de tempo, de operação, de prática, de levar isso para frente. É um trabalho que, para ser bem feito, requer uma dedicação. E essa dedicação, nesse momento, não é possível para mim, neste momento. E é exatamente por isso que a gente não foi à frente, no nosso caso. Perfeito. Então, eu quero te agradecer por ter vindo prestigiar Eu que te agradeço. aqui o nosso blog, e estamos iniciando essa nova fase dessa ferramenta que o mercado tem prestigiado e reconhece o nosso trabalho. E obrigado mais uma vez por ter vindo aqui conversar conosco. Eu que te agradeço, adorei, espero que tenha atendido. Obrigada.